Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Espiritismo sem mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E nós estamos falando sobre a vida espírita, o capítulo 6º, como ocorrem as relações no plano espiritual, depois do desencarne. Estamos falando a respeito das relações de além-túmulo. E nós pudemos ver no programa anterior por que os espíritos inferiores, eles gostam de fazer o mal para a gente. Nós comentamos sobre isso. Também comentamos a respeito de como esses espíritos, como os espíritos no plano espiritual, é lógico, como é que eles se comunicam. Então, tudo isso, se você não assistiu, você pode assistir no offline da TV Mundo Maior. Você acompanha conosco. E hoje estaremos dando continuidade a esse assunto. Esse assunto que fala sobre as relações de além-túmulo, das perguntas 274 a 290. Então, acompanhe com a gente. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Falar da doutrina espírita é sempre muito bom, porque isso nos ajudará a compreender nossos problemas, a compreender nossas relações com aqueles que nós amamos e que eventualmente já foram para o outro lado, a entender o que nos espera depois. Como a Solange já explicou, nós teremos todos estes temas tratados nesta maravilhosa obra. Porém, esta atividade de falarmos da doutrina espírita é possível graças a toda a equipe da TV Mundo Maior, aqui presente. Você não enxerga, mas são eles que fazem o programa chegar até você, heroicamente empenhados para que a doutrina espírita possa ampliar o rol, o horizonte daqueles que aprendem as belezas da alma com ela. Isso Quem mesmo, são eles, André? Solange? Hoje a gente estamos com Jefferson Carvalho, com o Valdeci Lourenço e com a Regina Prata. Tudo isso para que você receba a qualidade de som e imagem, ó, muito bacana, no seu lar, no seu ambiente de trabalho. E podemos iniciar, André. Nós vamos então pedir para o Jefferson, ele vai colocar para nós o slide número 2 da pergunta. Aliás, o slide número 1, que é aquele slide que tem sempre aquela imagem interessante, aquela imagem bonita, que fala a respeito dessa relação que o mundo espiritual mantém depois que os encarnados perdem o corpo físico. As relações de além-túmulo, como a Solange citou nesse primeiro slide, elas abarcam as perguntas 274 até 290. E logo a seguir, nós vamos para o slide número 2, que é o slide que tem a primeira pergunta, pergunta 287, que a Solange vai ler para nós aí na tela. Você está vendo a pergunta na tela. Vamos lá. Como é acolhida a alma em seu regresso ao mundo dos espíritos? Olha que interessante. Como que a alma é acolhida quando ela volta ao mundo dos espíritos? Este acolhimento, como se dá? O que se poderá esperar quando chega do outro lado um ser que acabou de deixar a vida física? Vamos pensar sobre isto. Você já deve ter perdido alguém, você já deve ter passado por alguma dificuldade nesta área de despedir-se de pessoas queridas, e mais do que isto, agora aqui na minha, olha, mais do que isso, você que está nos assistindo poderá pensar sobre você. E você? Quando é que você está pensando em relacionar-se do outro lado? Você tem tido esta preocupação? Fazer aquilo que é importante para que você se sinta acolhido de uma forma segura? Então, esta é uma questão importante que nós queremos que você também pense. Será que todos nós somos acolhidos, né, quando desencarnamos? É uma boa cogitação, não é mesmo? Uhum. Então, o que acontece? Então, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Vamos ler na tela a resposta? É a do slide número 3. Resposta 287. A do justo, ou seja, aquele que desencarnou, que era justo, a do justo, ele é recebido como um irmão bem amado, esperado há longo tempo. Agora, a do espírito que foi perverso, ele é recebido como um ser que se enganou. Olha só que interessante, não é verdade? Então, como que é a acolhida da alma em seu regresso no mundo dos espíritos? Os espíritos estão dizendo para a gente que aquele que foi justo, aquele que foi bondoso, quando ele vai desencarnar, ele vai ter os irmãos queridos, os irmãos amados, aquelas pessoas que
que ele ajudou, que gostavam dele, seus parentes, né? Ele vai ter essa acolhida carinhosa. Já aquele que foi maldoso, que foi perverso, que prejudicou muita gente, ele vai ser acolhido, sim, ele não é desamparado, mas ele é visto como aquele espírito que se enganou, aquele espírito que cometeu muitos erros e que agora vai ter que enfrentar as responsabilidades. É isso mesmo, Solange. Vocês que estão aí pensando a esse respeito, vocês perguntem-se se na maneira de viver, se nas relações pessoais, nas relações profissionais, nós poderemos nos enquadrar como este justo, como este que não prejudicou ninguém, não desejou mal das pessoas, não tirou o que não era, o que era dos outros para ficar como seu, não é? Não deu um trançapé moral, emocional, amoroso. Porque se você tiver esta consideração, esta situação de equilíbrio, o que vai acontecer é que do outro lado, você estará sendo esperado como um bom amigo, como uma pessoa que há muito tempo estavam saudosos de você. Porém, se você não é, se nós não somos um espírito que tenha esta maneira de proceder, nossa consciência vai estar impregnada de equívocos. Nós estaremos nos aprisionando aos erros, às coisas ruins. E quando nós chegamos do outro lado, as pessoas vão coçar a cabeça. Põe aqui na geral, Jefinho. As pessoas vão coçar a cabeça e falar: ih, chegou o cara. Que pena, né? Você teria sido tão feliz se não tivesse errado tanto. O povo vai olhar pra gente e falar assim: você saiu daqui com tantas promessas, com tantas coisas boas. Aliás, Solange, é interessante, no livro Os Mensageiros, o livro de André Luiz e Chico Xavier, que nós estamos lendo, já lemos este livro no nosso programa O Espírito da Letra, agora ele está passando com o livro Entre a Terra e o Céu, que é o livro número 7. Mas o livro número 2, que nós já lemos e aqui a TV Mundo Maior já apresentou, e ele está também disponível no nosso canal da TV Alvorada Espírita, no YouTube. Esse livro tem uns 8 capítulos em que espíritos que viveram na Terra, experiências com a mediunidade, experiências no caminho espírita, se lamentam de terem saído de lá do mundo invisível com tudo pronto para acertar e que quando chegaram aqui em diversas ações, erraram feio, deixaram de fazer o que tinham que fazer. Então, este que é um perverso, que é o equivocado, que é aquele que não sabe conduzir-se, quando chegar do outro lado, vai ser recebido como? Como alguém que se enganou. Como alguém que, infelizmente, não fez o que devia. Não é mesmo? É. E agora, Solange, o que a gente vai... Então, vamos para o próximo slide? Vamos lá pedir para o 4. Jefferson colocar o slide número 4 para a gente. É mais uma pergunta. Pergunta 288. Fala o seguinte: que sentimentos experimenta um espírito impuro diante da chegada de um outro mau espírito? Essa pergunta nos remete a outras perguntas do Livro dos Espíritos. Você fez aí, Solange, a sua colinha? Eu tenho, da escala espírita. Isso mesmo! Não, vai lá, põe para Solange agora, Jefferson. Ela vai falar da escala espírita. Eu não tenho ela completa aqui. Mas na escala espírita, qual é a pergunta? Em torno de 100, não é? Do Livro dos Espíritos. Isso. A partir da pergunta 100, nós vamos ter a escala espírita. Na escala espírita, a gente encontra os espíritos da primeira ordem, da segunda ordem e da terceira ordem. Os espíritos da terceira ordem, que são chamados os espíritos imperfeitos, eles se dividem em 1, 2, 3, 4, 5 categorias. Sendo que uma delas, a pior delas, é dos espíritos impuros. Impuros. Espíritos impuros. Você vai lá na pergunta 102 do Livro dos Espíritos. Nós já, inclusive, fizemos essa pergunta aqui nos nossos programas anteriores. Você vai ver quais são os espíritos impuros, que é aquela categoria a que a pergunta de Kardec se refere. Um sentimento, ou que sentimentos experimenta um espírito impuro? Um desses que está aqui, nesta categoria da pergunta 102. Quando, estando do outro lado, ele vê chegar um outro mau espírito. Quer dizer, o que ele sente? E qual é a característica, André, do espírito impuro? Você tem ele aí? Temos sim. Vejam só, os espíritos impuros são aqueles inclinados ao mal e fazem do mal o objeto das suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança
e se mascaram, se disfarçam de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com o fato de conseguirem atrasar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas porque passam. E tem ainda mais 3 parágrafos que falam sobre as características, mas a básica já deu pra gente entender. é que os espíritos impuros gostam do mal, fazem o mal por gosto. Não são demônios, não são os capetas, eles vão evoluindo também. Mas eles estão nesta fase em Bem que atrasados. o atraso e a maldade caracteriza suas escolhas. E então, Kardec, voltando ao slide da Número pergunta, 4. o slide número 4, que pode pôr aí para a gente ver de novo. O slide número 4, como você lê agora. Que sentimentos sentimentos experimenta um espírito impuro diante da chegada de outro mau espírito? Que será que ele vai dizer, né? Chegou um amigo, chegou né? um outro traste, chegou um outro cara ruim, que nem eu. Será que é isso que ele fala? Vamos ver o que os espíritos respondem no slide seguinte. Põe aí pra gente, Slide Jefferson. 5. Isso aí. Olha lá. Os perversos ficam satisfeitos de ver os seres à sua imagem e privados, como eles, da felicidade infinita, como acontece sobre a terra entre um velhaco e seus iguais. Ah, que legal, né? Não tem nada de, mais um chato, mais um... Não, meu amigão! Agora a gente tá junto. Eu tô no buraco, mas que bom que agora você vai fazer companhia. A gente vai fazer uma festa aqui no buraco. A gente vai falar mal de todo mundo agora com mais empenho. Vamos ter mais assunto. É a história de um velhaco que encontra outro. É assim que eles se identificam. Eles não veem que o outro é mau. Ou que, eu vou chegar num lugar que só tem gente ruim. Não, eles se dão bem. Eles se dão bem porque eles são semelhantes. Então, veja só que interessante a resposta dos espíritos. Que de verdade, se nós formos levar para as nossas atitudes do dia a dia, nós estaremos pensando do mesmo jeito sempre. Quando você está num lugar que é desconhecido de todos os que estão lá, e você percebe que um cara está usando uma camisa do time que você também torce, você fala, escuta, você torce para esse time aí? Ai, eu também torço, que legal! Você foi naquele jogo, eu também fui. Pronto, já fez a panelinha dos torcedores daquele time. Pode ter todo um contingente de pessoas que você não sabe quem são, mas você vai procurar se aproximar daqueles que você identifica como sendo alguém da sua mesma esfera de interesses, não é mesmo? É isso aí. Então, porém, a coisa vai para frente. Nós temos o slide 6 com a pergunta 289. Você vai ver aí na tela. Nossos parentes e nossos amigos vêm algumas vezes ao nosso reencontro quando deixamos a Terra? Olha só, é uma esperança, não é mesmo? Será que quando a gente deixa a Terra, aqueles parentes que já foram, aqueles amigos que a gente gostava, que a gente foi no cemitério levar o corpo deles quando eles morreram, será que eles também podem vir algumas vezes ao nosso encontro, quando for a nossa vez de chegarmos lá? Essa é uma pergunta interessante, não é? Você já pensou sobre isso? Porque uma das grandes expectativas, sobretudo quando a pessoa não tem uma fé robusta, uma fé racional, é saber se ela vai estar sozinha, se será que tem algum anjinho, se tem alguém que vai ficar esperando por ela. E eu digo isso porque quando nós aprendemos na doutrina espírita o funcionamento das leis do universo, nós não temos mais isso como uma hipótese, não é? Aqui na geral pra gente, Jefinho, nós temos a coisa como um fato. Exato. Nós temos certeza de que nós iremos encontrar aqueles que gostam de nós, seja porque nós temos defeitos semelhantes, ou seja porque eles têm um amor que não ficou no esquecimento, desde que tenha sido sincero. Então, é importante que nós nos lembremos de, na Terra, construir relações positivas. Construirmos relações baseadas na autenticidade, na verdade, na amizade, não no interesse, não no negócio, não no vício. Porque também, se nós desencarnarmos nessa condição, Solange, serão os viciados, serão os nossos inimigos, serão os que nós prejudicamos, que nós vamos encontrar. Isso não é mesmo? Então, agora o Jefferson vai pôr pra gente o slide número 7, onde vem a resposta dos espíritos à questão. Vamos lá. Sim,
Ou seja, eles vêm ao encontro da alma que estimam. Felicitam-na como acontece no retorno de uma viagem, se ela escapou aos perigos do caminho e a ajudam a livrar-se dos laços corporais. É um privilégio para os bons espíritos quando aqueles que estimam vêm ao seu encontro, ao passo que aquele que está manchado fica no isolamento, ou, a rodeá-lo, tem apenas os que lhe são semelhantes. Para ele, isso é uma punição. Então, tá vendo que interessante? Esta é uma coisa muito importante que nós devemos nos lembrar. Todos nós estaremos recolhendo as boas e as más coisas que fizemos. A esse respeito, eu gostaria de recordar aqui, Solange, um outro livro que nós já lemos. Lá no nosso programa Alegria de Viver, nós fazemos um programa na Rádio Boa Nova, Alegria de Viver, onde, além de outras coisas, nós também estávamos lendo obras espíritas e comentando. Fizemos o comentário do livro Voltei, do irmão Jacó. Lindo, lindo. Um livro maravilhoso. Agora o nosso programa, o Alegria de Viver da Rádio Boa Nova, também passa aqui na TV Mundo Maior. Todos os domingos ele está passando com imagens, com as cenas daquilo que estamos falando. E estamos lendo, seja na rádio ou na TV, o livro Boa Nova, agora. Mas nós lemos, há alguns anos atrás, o livro Voltei, do irmão Jacó. E há uma cena muito interessante em que, quando o irmão Jacó desencarna e vai ser levado ao seu ambiente espiritual por uma caravana que Dr. Bezerra comanda, junto com o irmão Andrade e mais alguns espíritos que desencarnaram, como o irmão Jacó, no Rio de Janeiro, naquele período, eles vão passar por um caminho até chegar aos seus destinos. E cada um vai no seu destino, vai encontrando alguns que estão na estrada, esperando para que eles possam descer desta caravana e ficar com seus amigos na nova situação em que se acham. E em determinado momento, o irmão Jacó, que está acompanhado do espírito da sua filha, Marta, que havia morrido bem antes dele, ele olha para o céu e ele vê um monte de passarinho, uns passarinhos estranhos, uns passarinhos diferentes, que vêm em bandos, voando. E ele cutuca a filha e fala assim, olha aqueles passarinhos diferentes. E ela começa a dar uma risadinha, né? E ele pensa que é passarinho. Mas quando vão chegando mais próximos, não são passarinhos. São crianças, são espíritos infantis, que vêm volitando para receber uma das que estava na caravana, que era uma professora, era o espírito mais luminoso da caravana. Então, quando a caravana para no local, tem aquela quantidade de crianças esperando pela professora, aquela que tinha ensinado, que tinha dado aula, que tinha sido generosa. Ele fica surpreso, ele fica emocionado de ver quantas crianças estavam ali para receber aquela velhinha. E era dos espíritos mais luminosos daquele grupo. Isso, era o único que tinha luz. Era a única que tinha luz, um ser luminoso. E ela havia sido a professora das crianças. É o que está na resposta que o Jefferson vai pôr de novo para a gente ler aqui. Olha, esse mesmo slide que nós já vimos a resposta, 7. O slide 7, você vai ver de novo na tela. O slide 7, isso aí. Olha, os espíritos que gostam de nós vêm ao nosso encontro? Vêm ao encontro da alma que eles estimam. Felicitam-na do mesmo jeito que você faz quando chega de volta uma pessoa que estava numa viagem e que ela escapou dos perigos, que ela não se comprometeu, que ela conseguiu superar os desafios. Então, ficam contentes, parabenizam. É também a história do André Luiz no livro Nosso Lar, que nós estamos fazendo também, já fizemos no nosso programa O Espírito da Letra, quando ele passa uma semana na Terra, depois de um estágio na cidade Nosso Lar, e ele tem que enfrentar a perda do lar, o segundo matrimônio da sua esposa, a defecção dos filhos, a mudança do ambiente da sua família, e ainda assim tem que ajudar o segundo marido. Quando ele, depois de ter vencido o seu orgulho, volta ao Nosso Lar, todos os seus amigos estão esperando por ele. Estão na porta da cidade para abraçá-lo. Mais de 200 espíritos amigos estão lá para dar-lhe a saudação para o vitorioso sobre seus defeitos. Isso mesmo. Que é muito bonito.
essa menção que fazem os espíritos? Ele já passou o teste. Passou no teste. Agora, aquele que está manchado, aquele que se sujou e não fez nada para melhorar-se, quando volta para o outro lado, acaba ficando sozinho, ficando no isolamento que ele precisa, ou ficando na companhia de espíritos que, como ele, são igualmente necessitados. É um tipo de punição, não é? Ele vai encontrar os velhacos, né? Como na pergunta exato. anterior. Os amigos, os velhacos vão estar lá para dar um abraço nele. Vem cá, amigão. É isso mesmo, Solange. É isso aí. Agora nós vamos com o Jefinho, vamos para o slide 8. Na pergunta 290. Você vai ver aí na tela a pergunta 290 sobre aqueles que estão conosco como parentes e amigos. Os parentes e os amigos... É o outro slide, Jefferson. Vamos fazer a leitura mesmo que não tenha imagem. A pergunta é a seguinte, a pergunta 290. Acompanha no livro, gente. Os parentes e os amigos reúnem-se sempre depois da morte? Eles sempre se reúnem, os que são parentes, os que são amigos, eles estão sempre conosco depois que a morte acontece? Nós vamos encontrá-los sempre ao nosso lado? Vamos ter sempre essas pessoas vibrando com a gente? O que vocês acham? Sempre estarão com a gente depois que a morte acontece? Vamos ver se a gente entende a resposta agora. Vamos lá. Isso depende da sua elevação e do caminho que seguem para o seu progresso. Se um deles está mais avançado e caminha mais depressa que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão reunidos para sempre, ao não ser quando puderem marchar lado a lado ou quando tiverem alcançado a igualdade na perfeição. Assim, a privação de ver seus parentes e seus amigos é algumas vezes uma punição. Veja só, de novo estamos aqui com a situação parecida. Vamos explicar o passo a passo, né? Vai lá, Solange. A resposta. Não, vai em frente, você desculpa, nunca te interromper. Não, pode falar. Não, que ele está dizendo que isso depende da sua elevação e do caminho que ele segue para o seu progresso. A gente vê, se no plano espiritual ele tem uma evolução maior, ele vai avançar mais depressa. E aqueles que não têm aquela evolução vão ficar um pouquinho para trás. E, portanto, não poderão ficar juntos, não é? Não poderão ter aquela alegria constante. Às vezes, aquela história, né? O parente que a gente ama tanto só pode vir de vez em quando visitar a gente. Ele mora longe. E a gente também não pode morar onde ele mora. Da mesma forma, os espíritos que vão adiante porque se empenharam, eles estão em uma outra dimensão. E os que ficaram para trás não poderão estar sempre com eles. Como disse aqui, você pode voltar no texto para a gente, Jefinho? Pode pôr novamente o slide na tela. Vocês vão acompanhar aí a leitura, olha lá. Eles, se um caminha mais depressa do que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão reunidos para sempre, a não ser quando puderem marchar lado a lado ou quando tiverem alcançado a igualdade na perfeição. Então, é importante que os espíritos estejam no mesmo padrão vibratório elevado ou não elevado, se for o caso, né? Porque os não elevados também se encontram. Mas quando se trata de entes amorosos, entes generosos, é bom que a gente avance sempre. Porque a diferença de sintonia faz com que se impede ao inferior de estar constantemente na companhia do mais elevado. O mais elevado pode vir visitar aquele que está abaixo dele. Como nós vimos nos programas anteriores, os espíritos superiores podem ir onde estão os espíritos inferiores, mas às vezes os espíritos inferiores não conseguem nem vê-los, apesar de eles estarem lá. Então não adianta nada. Você até, o fulano, ele se lembra de mim, mas eu não sei onde ele está. Então, você não está vendo ele, porque a sua ligação vibratória não permite. Então, esses espíritos que não evoluem, eles acabam criando para si mesmos um obstáculo a reencontrarem-se com paizinhos, mãezinhas, professores, mestres, espíritos superiores a eles, porque eles têm incapacidade de captar a presença destes espíritos. Enquanto que, se você está
com alguém que você se dá bem, que você admira, que você vê que tem condições de ir para frente, que é um espírito mais elevado, faça de tudo, faça esforços para você poder seguir, para não perder tempo, porque quando os dois estiverem do outro lado, será fácil de continuarem se visitando, se encontrando, compartilhando das mesmas coisas, não é mesmo? Então, é um conselho que a doutrina espírita nos dá agora na Terra para a gente aproveitar, não é? Para não ficar perdendo tempo. Muitas pessoas acham que a relação afetiva... Põe aqui na geral para a gente, ô Jefinho. Muitas pessoas pensam que a relação afetiva ela é uma relação de propriedade. Que marido é dono da mulher, mulher é dona do marido, que o pai é dono dos filhos, que a mãe é dona dos filhos, que os irmãos são donos uns dos outros. Mas não é assim que funciona. Os espíritos são donos de si próprios. E a forma de você continuar perto daquela pessoa que você amou é você também compreender a evolução que aquela pessoa já tem e você também evoluir ao máximo. Porque isso permitirá o mesmo nível. Não é que vocês vão ser casados para a eternidade, mas estarão unidos nos ideais fraternos, de confiança, de bondade recíproca, que farão vocês se sentirem bem um na companhia do outro. Mesmo quando já não tenham mais o corpo físico, a união material, a aliança ou o contrato de casamento. Agora, aqueles que melhoram e o cônjuge, o amigo, o filho não vai para frente, eles vão estar separados quando a morte acontecer, por força natural, sem dúvida, da dissintonia. É. E é só do lado de lá, depois que a gente desencarna, que a gente vai tomar consciência dessa distância, dessa diferença, e de repente isso mesmo vai servir de estímulo para que nós queiramos melhorar, né? Mesmo no plano espiritual, isso vai servir de estímulo. Nossa, eu gostaria tanto de ficar na presença daquela pessoa, então eu preciso me melhorar muito para conseguir chegar no mesmo nível, próximo dela. Então, quando você conhece as leis da doutrina espírita que falam da nossa maneira de ser, você percebe que você tem na sua mão a construção do seu destino. Você pode se tornar alguém mais próximo daqueles que você ama. Você não tem como andar pelo outro. Então, o máximo que você pode fazer é dizer, escuta, se você continuar desse jeito, nós não vamos nos encontrar mais. Porque nós estamos muito distantes uns dos outros. Não é frequentar a mesma igreja. Não, não é isso. Porque, às vezes, as pessoas pensam que os dois têm que fazer parte do mesmo grupo religioso. Não, não é isso. Mas é afinidade de princípios, afinidade de valores. É bondade nas atitudes, bondade nas palavras, nos pensamentos. Coisas afins, coisas semelhantes, ainda que estejam em religiões distintas. Agora, para isso é preciso ter uma mente aberta, uma mente lúcida. Porque algumas vezes as pessoas em religiões diferentes têm que enfrentar obstáculos intelectuais na compreensão das regras divinas. E aí um não cede, o outro também não quer ceder, e não adianta viver nesta condição de adversário, não é? Se não há amor, se o amor não é maior do que estas visões de mundo, então naturalmente vai haver muita desavença, não vai haver afinidade. E naturalmente esses espíritos já estão separados, mesmo antes que a morte os separe, não é? Isso mesmo. E aí, tem mais perguntas, Solange? Nossa, tem sim. Vamos para a próxima pergunta, no slide 10. O slide número 10. Pergunta 291. Além da semelhança geral de afinidade, há entre os espíritos afeições particulares? Nós estamos vendo que existem afinidades, né? Os espíritos estão, muitas vezes, aproximados em função de coisas que sentem, de coisas que gostam, que são as afinidades de forma geral. Agora, além dessas afinidades gerais, existem afeições particulares, coisas específicas que não são dessas de maneira ampla que nós estamos citando. Uma pergunta muito interessante que Kardec faz e que nós vamos, no slide 11, ver a resposta aí na tela. Sim, do mesmo modo que entre os homens. Todavia, o laço que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, por não estarem mais expostos às vicissitudes das paixões. Bem, então nós já vimos que existe, não é? Existe sim coisas específicas.
Que coisas específicas poderíamos pensar? Ah, nós todos devemos nos amar como filhos de Deus, não é? Ótimo. Mas pode haver um amor mais próximo? Eu posso continuar amando aqueles que eu tive como filhos na terra? Eu posso ter amor por aquele companheiro, aquela companheira, mesmo depois da morte? Não o amor mais sexual, o amor erótico, mas o amor de afinidade. Isso pode particularizar-se? É a pergunta. Da mesma forma, será que eu não vou com a cara de alguém? Será que do lado de lá a gente vai ter aqueles rancores terríveis de querer... Alguém que matou o outro. Vamos supor, né? O outro se sentiu vítima da arma, da faca, do veneno. E agora, está do lado de lá. Será que ele continua tendo aqueles sentimentos particulares de vingança? É uma pergunta interessante. E a gente viu que a resposta, você vai pôr na tela de novo para mim, Jefinho, a resposta do slide 11. Olha como o Jefinho tá rápido, ó. Perfeito. Olha lá. Existem sim, da mesma forma que isso acontece entre os homens. Porém, veja só, esse laço que une os espíritos é mais forte quando o corpo não está presente, porque não estão mais expostos nem às necessidades ou às vicissitudes das paixões. Então, é uma coisa menos carnal, menos física. É interessante essa resposta, porque a gente vê que quando você parece que está sem o envoltório da matéria, você tem as faculdades muito mais afloradas. O espírito parece que ele capta tudo, ele sente tudo com muito mais intensidade. Isso nós também já estudamos, né? Isso é verdade. E ele sente as coisas sem a marca dos hormônios. Isso. Os hormônios físicos, que são os hormônios como resposta biológica, eles fazem parte da estrutura física do funcionamento do corpo. Quando você não tem mais o corpo, você não tem mais os estímulos hormonais do corpo. As pressões, né, do então, hormônio. Não tem mais lá a adrenalina, não tem mais os hormônios sexuais, estrogênio, né? Ou outros hormônios que vão interferir na reação violenta, na reação excitante, a testosterona, na excitação. Não existem estes hormônios. Então, a reação é mais purificada, vamos dizer assim. É menos marcada pela questão da química do corpo. E aí, logo no slide seguinte, o slide 12, que você vai ver agora... Ah lá, tá vendo? Esse rapaz, ele tá, né? Ele não erra um tiro. Existe ódio entre os espíritos? Existe ódio? Se esse negócio, se tem alguma feição particular, existe ódio entre os espíritos? O que você acha, Solange? Não vou nem responder. Você já sabe, né? Solange é estudiosa. Poxa vida. O Jefinho vai pôr pra gente o slide seguinte, tua resposta. Que nada muda. Olha lá, aí está, olha. Resposta 292. Não existe ódio senão entre os espíritos impuros. Olha só. E são eles que insuflam as inimizades e as desavenças entre vocês. Então, ele pergunta, existe ódio entre os espíritos? A resposta é, existe. Mas somente entre aqueles espíritos que são impuros. Aqueles impuros que nós acabamos de falar. Da pergunta 102. Isso. Os espíritos impuros que fazem o mal e gostam de fazer isto e querem provocar desavenças e querem atrasar a evolução das pessoas, estes sim têm este sentimento, porque eles são atrasados. Exatamente. Então, entre os espíritos impuros, existe esse sentimento particular de ódio. E são eles, estes espíritos impuros, que insuflam, que estimulam, que provocam as inimizades e as desavenças entre vocês. Então vamos dar um exemplo. Você está numa casa espírita. Vai lá, vai trabalhar na casa espírita, você começa a frequentar, gosta daquele lugar, e aí você fala assim, ai, é tão bom aqui. Aí você olha assim para uma pessoa e fala assim, mas eu queria estar entregando o papelzinho justo no lugar dessa pessoa. Ou então você chega lá, a pessoa não pôde ir porque ela ficou doente, e você pergunta, eu posso entregar o papelzinho porque você já quer ficar tomando conta? E alguém fala, não pode porque já tem outra pessoa. Credo! Ai, acho que não gostam de mim. Esse sentimento de acho que não gostam de mim, ou por que o fulano pode entregar o papelzinho e eu não posso?
Isto faz parte de um processo de interferência, seja do seu atraso pessoal como um espírito impuro encarnado, seja da intuição negativa de um espírito impuro, que quer que você fique com raiva, quer que você crie uma desavença, quer que você seja rebelde no ambiente da paz. Então, quando as pessoas vão nas instituições e ao invés de quererem ser voluntários, elas querem ser voluntariosas, elas estão mal acompanhadas. Elas são verdadeiros torpedos usados pelas entidades impuras para criar confusões, para minar e destruir o ambiente harmônico que os espíritos amigos construíram com muito esforço. E olha, está assim de gente em todas as igrejas, em todas as religiões, querendo se dar bem, querendo ser importante, querendo usar da casa humilde, da casa de Deus, que deve ser humilde e tranquila, como uma empresa onde se realizam profissionalmente, onde se exibem os seus conhecimentos culturais, intelectuais e seu orgulho, seu egoísmo. Está assim de gente que não sabe o que está fazendo, mas acha que está sendo religioso. Então, quando você estiver e alguém vier fazer uma fofoca para você de algum outro companheiro da casa espírita, saiba que aquela pessoa fofoqueira está sendo induzida por um espírito impuro. Esse que Kardec diz aqui, que está na pergunta 102. Porque os espíritos impuros, eles não podem entrar para fazer os bons espíritos se tornarem maus. Mas eles podem usar uma pessoa invigilante e maldosa para usá-la como uma ferramenta de distúrbio. E com esta ferramenta, estragar o trabalho dos espíritos bons. Exato. Criando panelinhas, criando divisões, criando fofocas, fazendo com que um não goste mais do outro, que se perca aquela atmosfera de confiança espontânea, usando os defeitos do encarnado invigilante. Exatamente. São estes aqui os espíritos que fazem isso. Agora, Fala, desculpa, Solange. André, não me lembrei que no programa passado nós falamos, Kardec fez uma pergunta para os espíritos, que é por que os espíritos inferiores, por que eles se comprazem? Eu não me lembro qual o nome da o número da pergunta, mas por que eles se comprazem em fazer o mal para nós? Kardec pergunta isso, por que eles ficam felizes? Por que eles gostam de fazer o mal para nós? E a resposta, me parece que era um pouco longa, mas eu me lembro que logo de início os espíritos dizem porque esses espíritos têm inveja dos bons. Eles têm inveja daqueles que estão bem, que estão felizes, que fazem o bem. É a pergunta 281, Foi no Solange. programa anterior, se não me engano. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. Isso. Eles têm inveja. É isso aí. Bem lembrado. A pergunta 281, dentro das relações de além-túmulo. Então eles têm inveja, eles não querem que os outros sejam felizes. E algumas pessoas que são fracas de caráter, elas são instrumento para essas entidades. Agora a gente vai para a pergunta seguinte, o slide número 14. Aí na tela, para Solange ler, a pergunta 293. 2 pessoas que foram inimigas sobre a Terra conservarão ressentimento uma contra a outra no mundo dos espíritos? Foram inimigas na Terra. Não gostavam uma da outra. Aí vão para o outro lado da vida. Lá elas vão continuar sendo inimigas, vão continuar tendo raiva. Você tinha um carro, o vizinho veio, bateu no seu carro, aí ele queria consertar na oficina dele, você não queria ir na concessionária, que custava mais caro, e aí vocês ficaram inimigos por causa de uma raspada de lata contra lata, e aí nunca mais se falaram. Aí os dois morrem, vão pro outro lado, e aí você bateu no meu carro, e você não quis na minha oficina, e você não quis que a gente fizesse as coisas de uma forma mais barata. Vão ficar se odiando por causa do carro? Será que é isso? Vamos ver, André? Vamos ver a resposta? Vamos lá, lá no slide seguinte. Não. Elas compreenderão que o seu ódio foi estúpido e um motivo pueril, um motivo insignificante. Os espíritos imperfeitos conservam apenas uma espécie de animosidade, até que estejam purificados. Se foi um interesse material que os dividiu, eles não pensarão mais nisso, por pouco que sejam desmaterializados. Se não há mais antipatia entre eles, o motivo da discussão, não mais existindo,
podem rever-se com prazer. Na verdade, esses que estavam brigados por causa de um carro, por causa de um bobagens, telefone, né? por causa de uma mensagem mal interpretada, esses quando chegam do lado de lá falam, mas que imbecilidade, como a gente foi besta, né? Ficar brigando por besteira. Agora, é claro, como ele disse aqui, os espíritos que são imperfeitos, e os espíritos imperfeitos são aqueles da terceira ordem. São 5 classes de espíritos imperfeitos. Além dos impuros, tem os levianos, os pseudo-sábios, os neutros e os batedores e perturbadores. São esses 5 grupos. Se nós estamos entre estes 5 grupos, esta imperfeição pode ainda essa entidade conservar essa animosidade. Isso. Ela pode continuar não gostando, não vou com a cara daquela pessoa, aquela pessoa é muito chata, ela na Terra me pegava no pé. Ele não está aberto ainda para um processo evolutivo de ser melhor, de ser bom. Porém, uma vez que já não haja mais esta inclinação negativa da puerilidade do mal, eles já vão ficar pensando em outra coisa, não vão ficar mais dependentes de, a minha oficina era melhor, não, a minha era mais barata, você não devia ter batido, devia ter olhado no retrovisor, ficar essa discussão tola. E conforme elas vão se desprendendo das coisas materiais, elas veem que tudo isso estava ligado à matéria, e que no plano espiritual não vale a pena seguir com isso adiante. Vamos tocar a vida, não é? E é exatamente o que Kardec comenta agora no nosso último slide, o slide número 16. Você vai ver aí o comentário que Kardec faz. Como 2 escolares chegados à idade da razão reconhecem a puerilidade das desavenças que tiveram na infância e deixam de se mal querer. Esta bobagem que nos levou a brigar já não existe mais. Que tolice, como a gente era criança. Eu vejo, por exemplo, num dos capítulos do Nosso Lar, quando o André Luiz se encontra com o Saldanha, não é Saldanha não, eu não me lembro o nome do personagem, mas era aquele inquilino que o pai pôs para a rua, ou um devedor que o pai não perdoou a dívida. Isso. E agora está do outro lado como um dos líderes da caravana que resgata do umbral as pessoas. E o André Luiz se encontra com ele. E ele fala, que bom você está aqui, eu não sabia que você tinha chegado. Nessa hora, André Luiz lembra tudo que ele tinha feito, ficou constrangido. Eu ajudei meu pai a pôr ele na rua, ele perdeu tudo, meu pai executou. A esposa dele foi pedir clemência, mas meu pai não aceitou. Nossa, que vergonha. E então, aí a amiga dele, né, a enfermeira que está com ele, orientando a Narcisa, diz, você já pediu desculpa para ele? Porque ele é muito ocupado, não vai ser sempre que você vai encontrá-lo. Eu falei assim, não, eu não tive coragem, então volta lá e pede desculpa. Porque assim você refaz a amizade. E então ele volta e pede perdão por ele, pelo pai. E o amigo dele o abraça. Não esquece disso, isso foi bom para mim, isso me educou muito. Eu quero visitar seu pai quando você puder ir vê-lo. Eu quero ir junto com você. Puxa vida, que coisa linda. André Luiz fica feliz, não é? Coisa de criança. Então, e a coisa de criança também. Agora aqui a gente não pode mais continuar. A criança tem que obedecer o horário. Infelizmente, já. Nós estamos chegando aqui. Vamos pôr na geral aqui, Jefinho? Nós estamos chegando no final do nosso programa de hoje. Agradecemos a sua presença, a sua participação. Agradecemos muito o empenho do pessoal que está conosco, o Sandro, o Jefferson, a nossa querida Regina, o Valdecir, que estão fazendo o programa chegar até vocês com a perfeição. E também convidamos para sempre, o nosso o estudo, o espírito da letra. E também o Alegria de Viver. O Alegria de Viver agora na TV. E o Espírito da Letra aqui na TV Mundo Maior. É isso mesmo. Nos vemos daqui 15 dias. Nós teremos muita alegria de voltar daqui a 15 dias. No próximo Espiritismo Sem Mistério. Isso aí. Você não perca, hein? Não esqueça de estar com a gente, ó. Divulga, dá o seu joinha, fala para as pessoas, compartilha com eles o nosso link, faz mais gente estar conectada com essas explicações que elas são preciosas para todos nós, tá bom? Então, até lá. Até lá, um abraço. Espiritismo Sem Mistério.